Feche os olhos por um instante e imagine um ponto luminoso no centro da sua testa, exatamente entre as suas sobrancelhas. Agora pergunte-se: o que aconteceria se, ao tocar suavemente esse lugar, pudesse desconectar-se do mundo, silenciar o ruído da sua mente e aceder a um estado de paz total? Parece um mistério oculto nas dobras do impossível, mas não é. Esse ponto existe. Vivemos numa era de conexão externa constante. Telemóveis que nunca se calam. Ecrãs que brilham mesmo na escuridão. Pensamentos que correm como cavalos desenfreados pela pradaria da mente. Estamos conectados a tudo, exceto ao essencial: nós mesmos. Essa desconexão interna provoca ansiedade, insônia, estresse e uma sensação de vazio que nada parece preencher. Mas as tradições antigas guardavam um segredo. A verdadeira desconexão não acontece quando desliga os seus dispositivos, mas quando ativa o portal interior que o liberta da tirania do ruído mental. Esse portal está num lugar surpreendentemente simples: o espaço entre as suas sobrancelhas. Na Índia, chamam-lhe Ajna Chakra. Na China, está associado a pontos energéticos que regulam a calma. E na tradição mística é conhecido como o olho da sabedoria. Tocar ou pressionar suavemente este ponto é como carregar no interruptor que desliga a mente superficial e acende a consciência profunda. O efeito pode ser descrito como entrar num estado de desconexão total. A respiração torna-se lenta, os pensamentos diluem-se, e uma sensação de vazio pleno, um silêncio transbordante de vida, apodera-se de si. Não se trata de dormir nem de sonhar, mas de entrar nesse espaço intermédio, onde o tempo se dissolve e o ser reencontra consigo mesmo. Este não é um truque passageiro. É um convite para recordar que dentro de si existe um lugar ao qual sempre pode regressar. Um refúgio silencioso que não depende de nada externo. Esse ponto entre as sobrancelhas é mais que uma área física. É um umbral para a liberdade interior. Ao longo da história da humanidade, diferentes culturas identificaram no centro da testa, exatamente entre as sobrancelhas, um lugar sagrado, um ponto que transcende o físico para se tornar símbolo de sabedoria, visão interior e contato com o eterno. O fascinante é que, embora estas tradições estivessem separadas por oceanos e milênios, todas coincidiram em assinalar esse mesmo lugar como um portal para o invisível. Na Índia ancestral, os sábios védicos chamaram-lhe Ajna Chakra, o chakra da percepção. Este centro energético situado na testa era considerado a sede da intuição, da clareza mental e do acesso a planos mais elevados de consciência. Não era apenas mais um ponto dentro do sistema dos chakras, era a bússola interna, o olho que permitia ver o que os olhos físicos não conseguiam. Daí que até hoje em muitas culturas do sul da Ásia se trace o tilaka na testa, um lembrete visível do olho interior que permanece desperto. Os chineses, na sua tradição taoísta e na medicina energética, também identificaram essa zona como um nódulo vital. Segundo os mapas de acupuntura, estimular o ponto conhecido como Yin Tang acalma a mente, dissolve a ansiedade e favorece estados de meditação profunda. Para eles era como abrir uma comporta que regula o fluxo do Qi, a energia vital, permitindo que desça ao coração e ao abdômen, lugares onde a serenidade se assenta. No Antigo Egito, os hieróglifos e as representações do olho de Horus parecem assinalar a mesma região. O olho sagrado não era um simples símbolo de proteção, mas um lembrete de que o verdadeiro poder provém de ver além das aparências. O olho de Horus, alinhado com a glândula pineal no interior do cérebro, era para os sacerdotes um emblema do despertar interior que se ativa precisamente ao focar a atenção na testa.
Os filósofos gregos também não foram alheios a esta intuição. Platão falava de um olho da alma capaz de perceber as realidades eternas. Embora não tenha usado uma linguagem anatômica, a descrição coincide com a experiência mística de focar a atenção entre as sobrancelhas para silenciar o mundano e entrar em contato com o absoluto. Mesmo na mística cristã, embora não se mencionasse o chakra ou o terceiro olho, fazia-se referência à luz interior ou ao olho único, que, segundo o Evangelho, ilumina todo o corpo quando está limpo. Filosoficamente, este ponto é um lembrete da dupla natureza do ser humano. Somos feitos de matéria, sim, mas também de consciência. O centro entre as sobrancelhas é como uma ponte. Une o mundo tangível dos sentidos com a realidade intangível do espírito. Ao tocá-lo, não estamos apenas a pressionar pele e osso. Estamos a recordar a nossa capacidade de transcender a superfície e olhar para dentro. Assim, desde os templos da Índia até as pirâmides do Egito, passando pelos tratados taoístas e pelos diálogos filosóficos gregos, este ponto tem sido reverenciado como um portal universal para a desconexão do trivial e a conexão com o essencial. O seu valor não reside na técnica em si, mas no que simboliza o convite para olhar além do que os olhos comuns conseguem ver. Quando ouvimos a frase "toque o ponto entre as sobrancelhas e desconecte", muitos podem pensar que se trata de um truque menor, quase supersticioso. No entanto, o que acontece na realidade é muito mais profundo. Este simples gesto é um lembrete físico de um princípio universal, de um mecanismo que o corpo e a mente levam inscrito desde sempre. O espaço entre as sobrancelhas é fisiologicamente uma região conectada com a glândula pineal e a pituitária, dois centros internos que regulam os ritmos biológicos e os estados de consciência. Mas além da biologia, trata-se de um nódulo simbólico e energético. Pressioná-lo suavemente ou simplesmente focar a atenção, aí produz um efeito imediato. O fluxo de pensamento desacelera e aparece um silêncio interior difícil de descrever com palavras. Imagine que a sua mente é como um céu tempestuoso, carregado de nuvens cinzentas. Cada pensamento é um relâmpago, cada preocupação, um trovão. Colocar a sua atenção entre as sobrancelhas é como abrir uma clareira nesse céu. As nuvens continuam lá, mas de repente aparece um espaço azul que convida ao descanso. Não é que os problemas desapareçam, mas a sua consciência eleva-se acima deles, recordando-lhe que é mais do que as tempestades que atravessa. Este ponto tem sido chamado o olho interno, porque tem a capacidade de dirigir a visão para dentro. Enquanto os olhos físicos olham para fora e enchem-se de distrações, o terceiro olho permite-nos olhar para a própria fonte da mente. Aí, nesse ato de desconexão, acontece algo extraordinário. Damos-nos conta de que não somos os nossos pensamentos, mas a consciência que os observa. A desconexão de que falamos não é fuga, nem evasão. Não se trata de desligar a mente como quem desconecta um aparelho elétrico. É mais como pausar uma peça de teatro. Os atores, os pensamentos, os desejos, os medos ficam suspensos e nesse silêncio reconhece o verdadeiro espectador, você. O interessante é que este estado pode ser alcançado com uma simples prática diária. Basta colocar um dedo suavemente no centro da testa, fechar os olhos e dirigir a respiração para esse ponto. Ao inspirar, imagine que a energia do universo entra por aí. Ao expirar, que todo o ruído interno se dissolve num mar de calma. Após alguns minutos, a sensação de expansão é tão clara que parece que o corpo desaparece e só resta a consciência. Este gesto é, em essência, um lembrete físico do invisível. Ensina-nos que o acesso à desconexão total não requer templos longínquos nem rituais complicados,
Mas algo tão simples como focar a atenção no lugar correto, como se a natureza tivesse escondido na nossa testa uma porta secreta, esperando que nos atrevêssemos a tocá-la. Entrar num estado de desconexão total, tocando o ponto entre as sobrancelhas, pode parecer algo quase mágico. Mas por trás desta experiência, há subtilezas e paradoxos que vale a pena explorar. Não é apenas pressionar um lugar na testa, é compreender o significado profundo do que acontece quando nos rendemos a esse silêncio. A primeira nuance é que desconectar não é escapar. Por vezes pensamos que a calma significa fugir da vida. Desentendem-nos dos problemas ou entrar num estado de apatia. Mas a desconexão a que convida o terceiro olho não é evasão, mas um reajuste. É como subir ao cume de uma montanha. Lá de baixo, os problemas parecem gigantescos, mas ao olhá-los do alto, o seu tamanho relativiza-se. Continuam a existir, mas já não o esmagam. Esta desconexão não elimina o mundo, coloca-o em perspectiva. Um segundo aspecto é o do paradoxo do controlo. A mente moderna procura sempre controlar horários, resultados, pensamentos. No entanto, o terceiro olho abre-se quando deixamos de controlar e aprendemos a soltar. Quem se esforça demasiado para desconectar falha, porque a própria atenção bloqueia a entrada. Só quando nos entregamos, quando aceitamos não ter o comando, aparece o estado de vazio sereno. É como tentar dormir. Quanto mais o força, mais se afasta. A desconexão, como o sono, chega quando confia e se entrega. A terceira nuance é a transformação da percepção. Ao praticar este gesto, não só acalma a mente, também treina a sua capacidade de olhar de outra maneira. Muitas pessoas descrevem uma sensação de expansão, como se a pele da testa vibrasse e a visão interior se abrisse. Não se trata de ver com os olhos físicos, mas de perceber a vida com maior clareza, intuição e sensibilidade. É um estado em que as respostas aparecem sem as pensar, como se viessem de um lugar mais profundo que a razão. Também há um aspecto menos conhecido, o da união dos hemisférios cerebrais. O ponto entre as sobrancelhas situa-se numa linha que simbolicamente une a lógica com a intuição, o racional com o criativo. Quando foca aí, não só entra em calma, mas convida a uma integração destas forças internas. O resultado é um estado de coerência em que se sente completo, sem a divisão que normalmente vivemos entre pensar e sentir. Finalmente, há que mencionar o risco de confundir a técnica com a meta. Tocar entre as sobrancelhas é um meio, não um fim. O importante não é o gesto em si, mas o estado de consciência ao qual conduz. Se o reduzir a um simples truque, perderá a sua profundidade. Se o compreender como um ritual de conexão com o sagrado, então torna-se numa chave para explorar dimensões interiores que poucas vezes visitamos. Assim, o ponto entre as sobrancelhas não é apenas um lugar na sua testa. É um lembrete de que dentro de si existe um refúgio inviolável, um espaço de desconexão total, onde nada externo o pode perturbar. Tocá-lo é um gesto simbólico que ativa a memória desse santuário interior, convidando-o a regressar a ele sempre que necessitar. Saber que existe um ponto no seu corpo capaz de o levar a um estado de calma total é um conhecimento poderoso. Mas além do místico, o verdadeiramente transformador acontece quando converte essa sabedoria em prática diária. Aqui não falamos apenas de tocar entre as sobrancelhas como um ritual ocasional, mas de cultivar um estilo de vida onde a desconexão consciente se torna parte do seu caminho espiritual. Antes de dormir, dedique alguns minutos a colocar o seu dedo no ponto entre as suas sobrancelhas. Feche os olhos, respire fundo e sinta como a cada expiração os pensamentos se vão dissolvendo. Imagine que nesse lugar se abre uma porta que conduz a um oceano de silêncio.
Este simples ritual não só o ajudará a descansar melhor, como treinará a sua mente para soltar o ruído acumulado durante o dia. Quando a mente se acelerar ou sentir que as emoções o transbordam, não lute contra elas. Coloque a sua atenção entre as sobrancelhas e pressione suavemente, como se recordasse ao seu corpo que existe um botão de pausa. Faça-o acompanhado de respirações lentas e profundas. Descobrirá que mesmo no meio do caos externo, pode encontrar um refúgio interior onde nada o abala. Além do contato físico, dedique alguns minutos por dia a meditar focando a sua atenção neste ponto. Visualize uma luz violeta ou azul índigo que se expande desde a sua testa, iluminando todo o seu ser. Este exercício ativa a sua intuição e favorece a clareza mental. Não é casualidade que tantas tradições associem este centro com a visão espiritual. Quanto mais o exercita, mais fácil será aceder a insights profundos e decisões acertadas. Depois de tocar entre as suas sobrancelhas e entrar nesse espaço de calma, aproveite para cultivar a gratidão. Pense em 3 coisas pelas quais agradece nesse dia. Isso reforça a vibração positiva e converte a desconexão num ato de reconexão com o que realmente importa. A calma não é apenas ausência de ruído, é também presença de sentido. O erro mais comum é recorrer a estas práticas unicamente quando a tensão é insuportável. Faça do contato com o terceiro olho uma prática cotidiana, mesmo em momentos de tranquilidade. Assim, o seu sistema nervoso aprenderá a reconhecer esse sinal como um acesso direto ao estado de paz, e o efeito será cada vez mais rápido e profundo. O gesto físico é importante, mas o mais valioso é o que representa: o convite para voltar a si, para silenciar o ruído do mundo e escutar a voz do ser. Não o reduza a um simples atalho para relaxar. Compreenda-o como um lembrete de que a verdadeira calma sempre esteve dentro de si. Percorremos um sendeiro que nos levou desde a superfície do cotidiano até ao mistério profundo escondido no centro da nossa testa. Agora sabe que o ponto entre as sobrancelhas não é apenas uma curiosidade anatômica, nem um símbolo abstrato, mas um portal real para a desconexão consciente. Ao tocá-lo, não está apenas a massagear a pele, está a despertar uma memória ancestral, a certeza de que dentro de si existe um refúgio inviolável ao qual sempre pode regressar. A vida moderna convida-o a estar sempre conectado ao trabalho, aos ecrãs, aos problemas, mas raramente nos ensinam a conectar-nos com o essencial, com o nosso próprio silêncio interior. E sem esse silêncio, a mente torna-se numa jaula de ruídos intermináveis. Tocar entre as sobrancelhas é recordar à sua mente que pode descansar, que há um espaço onde o ruído se apaga e emerge a clareza. É o gesto físico de uma verdade espiritual. A paz não se procura fora, desperta-se dentro. Pense nisso. Todas as noites fecha os olhos e entrega a sua consciência ao mistério do sono. Que diferença há entre esse ato e este simples toque? Ambos são exercícios de confiança, de render-se ao fluir da vida, e é nessa rendição que acontece a verdadeira transformação. Ao soltar o controlo, aparece a calma. Ao desligar o externo, acende-se o interno. O ponto entre as sobrancelhas, então, não é um truque para relaxar, mas um lembrete da sua natureza espiritual. Ensina-lhe que pode desconectar-se do mundo sem fugir dele, que pode entrar no silêncio sem renunciar à vida, que pode estar no meio do caos e, ainda assim, permanecer sereno. Esta é a desconexão total. Não é ausência de experiências, mas a presença plena do ser. Agora a decisão está nas suas mãos. Pode continuar a procurar a calma em lugares externos, ou pode atrever-se a redescobrir este portal que leva consigo desde que nasceu. Sempre que sentir ansiedade,
ruído ou vazio, lembre-se, basta um gesto, um toque suave no entrecenho para regressar ao santuário interior. Não se trata de acreditar ou não acreditar, trata-se de experienciar. Faça a prática e observe. Verá como a mente se aquieta, como os pensamentos perdem força, como a sua respiração se torna num rio tranquilo que o conduz ao oceano do silêncio. Aí, nesse estado de desconexão, descobrirá o que os sábios sempre souberam, que a verdadeira liberdade não depende do mundo, mas da sua capacidade de olhar para dentro. Se esta mensagem ressoou em si, não deixe que fique apenas como uma simples ideia. Faça-a parte da sua vida. E se deseja continuar a explorar os segredos da sabedoria esotérica, os ensinamentos antigos e as técnicas espirituais que transformam o ordinário em extraordinário, convido-o a subscrever o canal, deixar o seu like e partilhar este vídeo. Lembre-se, o mundo pode estar ligado, mas você terá sempre o poder de desligar o ruído e acender o seu próprio silêncio. Essa é a verdadeira arte da desconexão.